Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Gratidão e que a luz esteja com todos. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje vou iniciar um novo assunto. Quero mostrar a vocês como muita coisa começou. Quero mostrar a vocês como que as religiões africanas começaram. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que cada um de vocês aqui que seguem ou já seguiram, não importa, essas religiões, ou a primária, ou todas as que sucederam, não encarem o que vou falar aqui de uma forma preconceituosa ou de uma forma a diminuí-las. Eu já disse isso para vocês aqui há algum tempo atrás, que não era o momento de se falar de religiões. Mas está chegando a hora. Está chegando a hora de muita coisa ser revelada. Não, eu não vou aqui explicar detalhadamente o que aconteceu. A ideia aqui é apenas para que vocês entendam o porquê de muita coisa. Então hoje iniciaremos algumas colocações sobre as religiões e irei começar com as africanas. A maioria de vocês foi ensinado ou percebe que a grande massa de humanos negros estão na África. E aí, até hoje, mesmo aqueles cujas crenças limitantes ainda acreditam em Adão e Eva como precursores da raça humana. Ainda até hoje não possuem a resposta de como os negros foram criados. Ainda até hoje não põem a resposta de como os negros foram criados. Então isto serviu de base para julgá-los seres minoritários e sem importância, só porque eram diferentes daqueles que tinham o poder no planeta. Muito bem. Eu já disse aqui para vocês que muitos povos galácticos chegaram aqui, exatamente com a missão de iniciar um grande desenvolvimento neste planeta.
As almas que nasceram aqui passaram por sua fase de evolução, chegaram à espécie que vocês são hoje. Mas exatamente por virem de dimensões menores, primeira e segunda, não tinham ainda conhecimento para desenvolver um planeta. É como se somente a raça humana, a raça terráquea, tivesse ficado aqui sozinha. Talvez vocês ainda estivessem batendo com pedaços de madeira um na cabeça dos outros, como era na Idade da Pedra. A evolução praticamente não teria acontecido. Porque se vocês eram almas daqui, que nunca tiveram nenhum conhecimento além, como que vocês iriam evoluir? Então se faz necessário que almas inteligentes aportem no planeta para ajudar na evolução. É assim que um povo evolui. É assim que uma raça evolui. Ela tem ajuda de raças mais desenvolvidas. E assim o seu planeta foi sendo povoado por muitas raças. Algumas vocês conhecem. Não, eu não vou entrar em detalhes aqui. Apenas posso dizer que aquela região, que hoje é a África, naquele tempo não era assim. Não é uma simples suposição ou uma coincidência de acharem que o continente da América do Sul já esteve colado à África. Isto é verdadeiro. Mas aquele povo ainda não havia se espalhado tanto assim. Imaginem o tamanho dos continentes. Então ainda era um povo pequeno. Uma raça que aqui chegaram para ajudar no desenvolvimento. E era uma raça muito evoluída, que sabia manipular os elementos, sabia trabalhar com os espíritos, muito bem. Esse povo tinha a sua cultura, os seus rituais. Da mesma forma que eu já expliquei para vocês que o povo de Lemúria e Atlântida se deixou levar pelos testes, fazendo com que, ao final, este planeta descesse de dimensão. Estes povos também foram atingidos da mesma forma. Muito bem. E uma das formas de controle, exatamente, seriam as religiões. O culto aos deuses, o culto às entidades, o culto a seres que vocês não viam, seres invisíveis. E exatamente por serem invisíveis, eles podiam assumir a forma que aqueles que criaram a religião quisessem. Muito bem? Porque
Ninguém via nada. Então simplesmente acreditava naqueles que se diziam os mestres daquela religião. Neste patamar do mundo, não foi só ali que uma religião foi criada. Em todo o planeta, as religiões explodiram, porque era esta forma de controle. É aquele Deus punitivo que, se vocês não fizessem o que ele queria, ele punia e castigava. Então esta máxima foi espalhada pelo planeta, mas de formas diferentes. Não poderia ser como eu ter a mesma religião que um povo que é diferente de mim. Assim pensavam os habitantes daqui naquela época, porque a grande maioria era branca. Como que eles iam se misturar com aquele povo negro? Muito bem. Então, as coisas foram se afastando. E desde então o preconceito também já existia. Já era bastante incentivado. E chegou ao ponto do que está hoje. Mas não é esse o assunto. Então, surgiram as religiões africanas. O culto aos orixás. Então, o que são esses ditos orixás? Quem conhece sabe que cada orixá tem uma particularidade. Vou fazer uma analogia, por favor, não confundam. Da mesma forma que vocês, com as suas caixinhas, colocam os mestres exatamente nos raios, eu diria que cada orixá toma conta de um determinado elemento. E o que eram esses orixás? Eram almas extremamente evoluídas daqueles povos. Não eram seres do mal. Eram seres de muita luz. Muito bem. E realmente cada um deles tomou para si uma estratégia de cuidado. Então existem orixás da terra, do mar, da mata. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes. A ideia não é essa. Muito bem? Então existiam os orixás e o culto a esses orixás. E que realmente aquele povo era muito sábio, muito poderoso. E aqueles orixás os ajudavam a manipular todos os elementos. A terra, a fartura no mar, a proteção da mata, o equilíbrio, força para os guerreiros na guerra. Então tudo estava perfeitamente encaixado. A incorporação desses orixás não acontecia. Por serem seres extremamente evoluídos, eles tinham a capacidade de ver aqueles seres que eram pura energia.
não seres incorporáveis. Muito bem. Não comecem a tomar nem a montar em suas mentes histórias mirabolantes. Aguardem eu terminar a história. Muito bem. Então, digamos que essa foi a era de ouro desses povos aqui no planeta. E eles souberam respeitar os demais e começaram a criar ali a civilização africana, a raça humana africana, descendente daqueles seres. Muito bem? Ótimo. Então, temos negros, África e os orixás. Só que haveria a intervenção daqueles que já estavam aqui para dominar o planeta. O planeta já havia descendido. Então chegou o momento de começar o domínio, a manipulação. E aí, esses seres começaram a observar aqueles cultos e acharam que ali estava uma boa oportunidade de criar algo que tirasse cada vez mais a energia de vocês. Porque essa sempre foi a ideia. Fazê-los fracos, fazê-los frágeis. E se vocês prestaram atenção no que eu disse, cultuar ali o preconceito, cultuar a separação, cultuar a diferença. Então eles viram naquele povo uma grande oportunidade de poderio, de controle. Muito bem. Os grandes chefes, os grandes sábios daqueles povos já não estavam mais no planeta. Eles já estavam longe. Porque eles aqui chegaram, implantaram sua cultura, geraram descendentes e foram embora. No momento da descida de Gaia para a terceira, quem já estava aqui ficou. Não pôde sair mais. Então esses também foram envolvidos do mesmo jeito que o povo de Atlântida, Lemúria e todos os outros. Esta história eu já contei. O poder, a manipulação. Mas tinha que ser feito algo para manter aquela religião e mudar um pouco, fazer pequenas modificações para que acontecesse essa transição de almas, de a alma do próprio corpo sair para que outra entre. Porque isto tira a força do corpo físico de vocês e do corpo etéreo, do corpo mental, do corpo astral, minimizando cada vez mais a força de vocês no contato com o alto.
Vale lembrar, a luz nunca se ausentou do planeta. Sempre estivemos aqui. Então, tudo que era feito para o controle de vocês, de alguma forma sempre mantivemos a balança em equilíbrio. Então, da mesma forma que muitas almas na Lemúria, na Atlântida, não se deixaram envolver, e muitas perderam suas vidas por isso, ali também muitas almas não aceitaram aquele domínio. Só que, lembrem-se, que ali tinham almas poderosas. Almas daqueles seres que tinham chegado aqui com todo aquele poder. E da mesma forma que aquelas almas que não concordaram em Lemúria e Atlântida e perderam a vida, os seus corpos físicos, aquelas almas não conseguiram ir embora. Elas já caíram na roda de Sansara, esquecendo de tudo o que elas eram. Da mesma forma, aqueles bravos guerreiros que chegaram aqui com muito poder, também. Só que suas almas foram capturadas pela roda de Sansara. Não puderam ir embora. E toda aquela cultura foi sendo ampliada para que continuasse da mesma forma que era, mas só que de uma forma, de um jeito diferente. O culto aos orixás continuaria, mas de uma forma diferente, com a incorporação. Lembrem-se, prestem atenção no que eu disse. Alguns guerreiros de muito poder daquele povo permaneceram no planeta. E estas almas se tornaram os orixás. Os propriamente ditos que hoje incorporam em muitos de vocês. Não comecem dizendo que tudo foi uma farsa. Olha o julgamento. Olha o julgamento. Os orixás, os grandes seres energéticos de altíssima dimensão, continuam existindo. Vou chegar neles depois. Agora, estes que incorporam e que fazem todo o trabalho que é feito, não são aqueles seres energéticos. São almas, porém almas muito poderosas. Muito bem. E assim foi. Eles incorporavam e a religião foi sendo construída. Os rituais foram sendo modificados. Linhas foram sendo criadas. Como tudo no seu mundo, sempre tem um grupo que usa o que tem, o poder que tem nas mãos para o mal,
e um grupo que usa para o bem. Então essas religiões, elas começaram ao longo do tempo a sofrerem modificações, a serem subdivididas, mas sempre com o trabalho da incorporação, sempre com o troca-troca de almas, que entram e saem do corpo a todo instante, tirando o poder de cada um de vocês que seguiam essas religiões. Então é como eu digo aqui, a luz nunca se foi. Então mesmo vocês sendo orientados a fazer esse tipo de coisa, a religião africana fez muito pelo povo. Porque almas de muita luz incorporavam nessas pessoas e praticavam o bem. Aí vocês vão perguntar, mas espera aí, se incorporar não era correto, por que essas almas incorporavam? Boa pergunta. Não cabe aqui voltarmos a julgar o porquê que tudo ainda acontecia. Isso também já foi discutido aqui. O planeta entrou nesta fase de expiação. Muito bem. Então vocês teriam que passar por aquilo durante um bom tempo. Então qual a forma que nós, da luz, tínhamos de melhorar um pouco aquilo ali? Sim, não era bom para vocês incorporarem, só que quem seguia o caminho da luz incorporava almas de luz, de muita luz. E essas mesmas almas sabiam proteger o corpo daqueles aonde elas estavam. Então, ao irem embora, elas restauravam todo o corpo físico, mental, etérico, astral daquele corpo. Então, foi uma forma que a luz encontrou de atuar naquilo que havia sido criado, de maneira a ajudá-los e não prejudicar aqueles que estavam atuando assim. Então, sempre que um médium, como vocês chamam, incorporava uma alma de luz, ele era tratado. E aquela alma de luz passava amor, passava orientação, passava a união, a bondade. Eliminava energias ruins, ela tinha este poder. Então foi desta forma que nós atuamos. Agora, aqueles orixás, supostos orixás, continuaram existindo e existem até hoje. Apenas que vocês entendam que não são os seres de altíssima dimensão que existem no universo. Não são. Os que incorporam são aqueles espíritos daquelas almas poderosas que aqui chegaram e estão aqui até hoje.
de uma certa forma, eu não diria aprisionadas, mas eu diria que elas foram perdendo um pouco o poder ao longo do tempo. Por quê? Porque como essas religiões foram se modificando através da nossa influência. O culto à matança de animais foi sendo eliminado. Porque a matança de animais é uma crença limitante que só atua para a energia da não-luz, não para a luz. Então, quando vocês são orientados a matar um animal para destruir algo, vocês não destroem nada. Vocês só estão dando mais força para aquele ser da não-luz. Isto era um grande engano. Não fiquem com raiva de vocês mesmos por terem acreditado em tanta coisa. Vocês já acreditaram em muita coisa que não é verdade. Nada de julgamentos contra vocês mesmos. O mundo andou. Hoje, vocês entendem que esta incorporação não é mais necessária. Que vocês podem muito bem ter uma alma de luz ao seu lado, lhe passando telepaticamente o que dizer, o que falar, como atuar, sem a necessidade de incorporar. E muitas dessas almas de luz já estão ascendidas. Não incorporam mais. Uma outra coisa que é interessante aqui mencionar, que as almas de luz ganharam nomes. E esta mesma alma de luz se repete em milhares de lugares ao mesmo tempo. Como pode isso? Se ela é uma alma que ainda incorpora, ela não é uma alma de dimensões superiores. Então ela não tem muitas propriedades de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então como pode? Vou dar um exemplo aqui que todos conhecem. Pai Joaquim. Pai Joaquim existem em milhares de terreiros, de casas de candomblé, que vocês encontram pelo planeta. Se ele é uma única alma, como é que pode isso? Então existe uma explicação. É como se fosse um comandante e seus soldados. É o que vocês chamam de falange? Então, a alma de luz que originou essa entidade chamada de Pai Joaquim possui a sua falange, que são milhares de almas que ressoam a sua mesma energia. São almas de frequência exatamente igual a dele. Então agem de acordo com a luz. E agir de acordo com a luz não precisa de cartilha, não precisa de livro, não precisa de curso.
Todos sabem o que fazer, usando o mesmo nome. Então isso explica. Esta mesma entidade está no mundo inteiro. E da mesma forma são as outras. Não é uma única. Muitas almas, os próprios pretos velhos. Muitos diziam para vocês que tinham sido escravos. Sim, não é mentira? Foram almas extremamente sofridas e que mereceram a missão de ajudar o outro, tornando-se da falange daquele ser de luz. Então, meus irmãos, não se sintam enganados, porque vocês ainda vão se sentir assim muitas vezes. Porque tudo que vocês sabem, nada é real. Tudo é mentira. Visto as cartas de Cristo. O que foi ensinado no seu livro religioso bate com o que está nas cartas de Cristo? Não, porque aquele livro não foi escrito por ele. Foi escrito pelos discípulos e posteriormente bastante modificado pelos que vieram depois. Então, existe mentira de todo lado. Então, voltando a falar dos orixás. Orixás, seres de energia que existem no universo e que fazem parte desta raça. Sim, eles existem. E exatamente porque a raça deles está aqui no planeta, muitos aqui são descendentes deles, e tem a raça deles encarnada, eles permaneceram no planeta. Não na superfície, claro. É como se eles tivessem entendido o que aconteceu, como toda a sua história foi deturpada na superfície. Então eles se mantiveram aqui com qual intuito? De proteger cada um daqueles que se envolvia naquela religião. Então, posso afirmar que é como se eles adotassem cada alma que nasce no planeta. De acordo com a característica daquela alma, cada fractal dela que nasce aqui nesse planeta, cada vez que aquele pedacinho encarna no planeta, esses seres tomam conta daquela alma. Para que, se ela vier um dia a se envolver naquele caminho errôneo, enganoso, eles atuarem exatamente como têm que atuar, como os reais orixás. Então todos vocês possuem essa ligação com eles. Mesmo aqueles que hoje apontam o dedo, condenam,
são preconceituosos, agridem quem segue, quebram imagens, não aceitam, não interessa, todos têm. Todos são protegidos por eles. Cada um de acordo com a natureza da alma. Então, quando alguém disser assim para vocês, mesmo vocês que já seguiram ou seguem essas religiões, você tem o orixá A e o B na sua cabeça, como dizem. Sim, não é mentira. Aquilo é verdadeiro, mas não aqueles orixás que incorporam. Vocês têm os reais orixás que estão lá no astral. E isto é verdadeiro. Então, comecem a observar o quanto de proteção que vocês têm. Aí muitos vão dizer, para que isso tudo? Para que esse tanto de proteção que a gente tem se a gente sofre neste mundo? Quem está colhendo o sofrimento? Quem plantou. Então parem de culpar aqueles que só estão ao lado de vocês por puro amor, por não terem ajudado nada. As escolhas foram de vocês. A caminhada é de vocês, não deles. Eles estiveram aí o tempo todo. Você nunca soube. Porque assim tinha que ser. Agora isso está acabando. Você está sabendo a verdade. Você sabe que pode se ligar a qualquer um deles a hora que quiser. Então faça. Pare de sofrer. Tome uma atitude. A partir de agora, sem sofrimento. Ligue-se a todos esses seres espirituais que estão à sua volta. Não espirituais em espírito. Então eu vou mudar até a palavra. Unam-se a todos esses seres energéticos que estão à sua volta e mudem a sua vida. Mudem as suas vibrações. Meus irmãos, a manipulação foi grande, muito grande. E, infelizmente, uma boa parte daqueles que ainda cultuam um lado destas religiões são representantes exatamente dos que manipulam vocês. É o que vocês chamam aqui de magia negra. Eles resolveram assumir aquilo ali para poderem também perpetuar o lado deles. E muitos são absorvidos por isso. Muitos concordam, muitos aceitam, porque eles devolvem poder, devolvem fama, devolvem um monte de coisas interessantes. Mas a alma está aprisionada para sempre. Aquela alma, para se libertar, precisará ter um flash de luz, de lucidez, para sair daquilo ali. Caso contrário, será muito difícil sair do jugo deles. São os que cultuam o mal, são os que cultuam os rituais de magia negra que vocês
ouvem falar por aí e que não são mentira. São verdadeiros. Então, meus irmãos, está aí a explicação dos orixás. A explicação de muita coisa que vocês não entendiam e agora vão passar a entender. E digo a vocês que em muitos locais os grandes chefes destas casas espíritas estão evoluindo. Estão tendo entendimento desta grande mudança que está acontecendo. E estão se permitindo ascender e a todos que ali estão. Agora tem uma grande maioria que não. Que está muito revoltosa com tudo isso. Primeiro porque está perdendo adeptos. Está perdendo as pessoas que já não acreditam mais naquilo. E aí está perdendo poder, está perdendo financeiramente, mas principalmente o poder. O poder de manipular as massas. Não vou rotulá-los e dizer que eles são almas da não-luz. Não, não, não. São almas ainda não evoluídas, que continuam pensando como terceira, e assim permanecerão, infelizmente. E muitas daquelas almas de luz que incorporavam, hoje estão ascendendo. Já não estão incorporando mais. As almas daquelas falanges já foram ascendidas. Então percebam como tudo está mudando. Como tudo está evoluindo. E quem não quiser evoluir, sinto muito, vai continuar a sua religião, a sua forma de pensar em outro lugar, porque isto tudo será replicado em outro lugar, porque deu certo. A manipulação deu certo, então será replicado em outro lugar. Aí vocês podem pensar, mas e as almas daqueles guerreiros que são os supostos orixás que incorporam? Também são únicas, mas elas incorporam em vários lugares. A explicação é a mesma. A explicação é a mesma. Vocês percebem que esses ditos orixás que incorporam quase não falam? Por que será? Porque eles estão ali aplicando uma farsa. Sim, ali são almas poderosas, mas não a alma de quem eles representam. Ali é uma grande farsa. Então entendam por que eles não falam. Mais uma vez, entendo que muitos que estão aqui ouvindo isso tudo estão com a cabeça a mil. Porque acreditam, cultuam, continuam frequentando. Então, apenas eu digo para vocês que ouçam os seus corações. Eu já disse aqui, eu não quero marionetes. Então, eu quero que cada um de vocês pare e pense. Só isso. Se chegar à conclusão que tudo aquilo que eu disse é absurdo,
continue na sua crença. Nada muda. Nada muda. Não vou ficar com raivinha porque você não acreditou no que eu disse. Eu não quero marionete, eu quero um ser pensante. Então, se tudo aquilo que eu disse não ressoou no seu coração, perfeito. Você continua sendo para mim o que você sempre foi. E continua frequentando a sua religião, aceitando o que tem lá. Continua tudo do mesmo jeito. É o que eu disse para vocês ontem. Ou vocês acreditam, ou não acreditam. Acreditar mais ou menos não existe. Então, se vocês acreditarem no que eu falei, ótimo. Se não acreditarem, ótimo também. Um dia a verdade aparecerá. Não por minhas palavras, vocês vão ver. Então, nada a fazer. Apenas que vocês aguardem. Só isso. Então, meus irmãos, para encerrar o vídeo de hoje, quem quiser conhecer sobre os orixás, pesquise qual a característica de cada um, porque isto tem em muitos lugares na internet. Mas cuidado aonde vocês estão pesquisando. Muito cuidado. Porque em muitos lugares a energia negra está ali. Porque eles acabaram confundindo o candomblé com uma religião do mal. Muitos a interpretam assim, e não é. Só que, infelizmente, a grande maioria foi para o outro lado. Porque gostou do poder que tinha. E para encerrar, eu só vou falar mais uma coisinha. Que vocês têm o hábito, quem segue essas religiões, de raspar a cabeça, cortar a cabeça, e algo é feito na cabeça. Eu só oriento a vocês o seguinte: peçam a seus mestres espirituais. Mas eu não sei quem é, não importa. Peça a seu mestre espiritual que desfaça tudo o que foi feito na sua cabeça. É só isso que eu tenho a dizer. Ele tem este poder. Mas você precisa pedir. Claro, isso tem que ter um pedido de coração. Meu mestre espiritual, que vós retire tudo o que foi feito quando minha cabeça foi raspada, e aí vocês continuam explicando o processo que vocês fizeram. E ele vai limpar tudo isso aí. Façam isso. Isto é importante ser feito. Amanhã continuarei um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou o Arcanjo Miguel. E estou aqui apenas para contar a verdade. Não exijo que vocês acreditem. Mas se vocês pensarem a respeito, para mim já está ótimo.
Gratidão a todos vocês que ouviram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de dar o like e compartilhar este vídeo. Além disso, peço a cada um de vocês que se inscrevam no meu outro canal, Projeto Lacan, para que vocês possam receber todas as iniciativas que estamos planejando para todo este nosso grupo. O link do novo canal está na descrição do vídeo abaixo. Vamos lá! Alguns assuntos não serão mais tratados aqui no Anjos e Luz. Serão tratados no outro canal. As minhas lives vão passar para o outro canal. Então, se vocês não estiverem inscritos, vocês não vão receber o aviso do vídeo que será feito. Então, vamos lá. Se inscrevam no outro canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações. Mais uma vez, gratidão a todos e vamos nos unir cada vez mais.